Começou tudo. O primeiro alô eu quero dar ao Jean, ao João Biceve, a equipe técnica, ao Ricardo, a todo o pessoal que está com a gente aqui. Não sei quem é que está no lugar do Marcelo. É o Bahia que está no lugar do Marcelo? Quem é que está no lugar do Marcelo? Bom, enfim, é o Bolívar, aliás. Eu confundo com o Bahia, que foi um cara que eu trabalhei durante muito tempo da Rede Record de televisão. Esse pessoal da equipe técnica é o pessoal mais importante que existe, na minha opinião, tanto no rádio quanto na televisão. Mais importante porque sem esses caras, sem o cara apertar o botão, você não entra no ar. Eu me lembro quando houve uma reformulação de rádio, já com o objetivo de economizar, né? E não tinha pandemia. Tinha muito puxa-saco de patrão que gostava de falar na palavra economizar. E aí começaram a tirar os técnicos dos estúdios, né? E você tinha que operar a mesa. Eu não sei ligar nem rádio, quanto mais operar a mesa. Por isso que eu respeito esses caras, cada profissão tem a sua profissão, nada contra o futuro, nada contra o futuro. Daqui a pouco vai ter um cara aqui falando como um robô, né? Seria talvez muito melhor do que a gente, porque aí a rede social não ia encher o saco do robô todo dia, metendo pau no robô, ou falando mal do robô, porque o robô não estaria nem aí. Mas eu sou quase que um robô, porque eu não estou nem aí com essa gente. Eu realmente agradeço aos caras da rede social que dão opiniões bacanas, legais e muito criativas e tal, não é? Outro dia um cara publicou que eu morri, dando pêsames à minha família e tal. Eu poderia procurar a justiça e processar um cara desse, porque você pode entender sobre isso como, no mínimo, ameaça de morte. Mas eu queria dizer a esse imbecil, esse idiota, que eu morri mesmo. Morri de rir dele. Bobão, idiota, imbecil, e que ataca a família das pessoas de uma forma cruel e inaceitável, e nem sabe como isso cai na família de uma pessoa. Mas eu morri de rir, seu imbecil, idiota, calhorda, safado, sem vergonha, vagabundo. Se você acha que eu morri, por que você não vem cara a cara tentar me matar? Não é? Porque eu entendo isso como uma ameaça de morte, mas eu não vou procurar tribunal para resolver isso com um idiota, imbecil, canalha e calhorda como você. Eu morri de rir de você, seu bobão, imbecil. E repito que na rede social tem muita gente que, com a capacidade que tem, em dados específicos, cientistas estão na rede social, gente que pega ônibus está na rede social, motoristas de aplicativo estão na rede social, porque esses caras entendem mais desses assuntos, não é? Do que a gente entende do que fala de tudo e pretende entender de tudo. Por exemplo, um cara para falar de coronavírus, se o cara é cientista, ele entende muito mais do que eu. Então essa parte, que é a maior parte da rede social, que eu aceito como muito legal. Outra coisa, no Brasil a maior prova que ninguém está nem aí com educação é essa tentativa de tungar o Fundeb, que é um órgão de apoio ao ensino, né? Dinheiro para o ensino brasileiro, e agora o Paulo Guedes está querendo tungar esse fundo para criar o Renda Brasil. O Renda Brasil, tudo que é a favor do povo, e mesmo que digam que isso aí está sendo sequestrado do Bolsa Família, pô, o Lula criou esse Bolsa Família baseado num projeto que existia na era Fernando Henrique, que não foi para frente. O Lula esperto, como sempre foi, aliás, esperto até demais, é o que me parece, em alguns casos esperto até demais, que está metido com a justiça brasileira, precisa explicar a justiça brasileira, não é? Então ele é esperto até mais do que a gente pensava que ele fosse. Se apropriou também desse projeto que tinha no governo Fernando Henrique e fez o Bolsa Família. Por que não o Bolsonaro pegar o Bolsa Família e destinar dinheiro ao povo? Tudo que é o povo, tudo que é feito para o povo é feito de uma forma benéfica, mas eu espero que seja feito também dessa maneira. O Renda Família nada mais é do que o Bolsa Família acrescido ao auxílio emergencial e auxílio creche e daí por diante, que vai ser muito legal e que deve beneficiar 75 milhões de brasileiros. E aí,
como o Lula ganhou eleições passadas baseado no Bolsa Família, que lhe dava já 40 milhões de votos de saída, 35, 40 milhões de votos de saída, o Bolsonaro vai ter quase que 75 milhões de votos aprovado o Renda Brasil. Eu estou um pouco me lixando se ele vai ser eleito ou não vai ser eleito também por causa do Renda Família. Sendo para o povo, tudo bem. Eu só não acho que se deva mexer em fundo de educação, porque o Brasil precisa muito de educação. Tem que ter educação, porque um povo que é um povo mais informado, um povo culto é um povo mais informado, e governante nunca gostou de povo culto. Por que não gostou de povo culto? Porque acha que pode, na realidade, transformar essas pessoas em pessoas de massa de manobra e fazer os famosos antigos currais eleitorais através da falta de informação. Eu acho isso pouco difícil. Primeiro porque o brasileiro é inteligente pra caramba. Independente, cultura não significa inteligência. Tem cara que estuda, é diplomado e não tem a mínima inteligência que tem um cara de comunidade, que tem um cara da favela. Às vezes o cara tem muito mais inteligência morando num buraco, como desses buracos que existem no Brasil, que simplesmente as pessoas são jogadas nesse buraco porque não tem dinheiro para pagar aluguel, água e luz. Já falei há muito tempo que viraram verdadeiras cidades, comunidades, e daí tem cara muito mais inteligente nesses lugares do que sentados aí em grandes instituições financeiras com formação em universidades americanas e daí por diante, pagas porque são filhinhos de papai, mas o cara foi colocado lá não por meritocracia, foi colocado lá porque o papai mandou, a titia mandou, a vovó mandou, alguém colocou. O Brasil é um país também que não contrata por meritocracia, contrata porque o cara é filho de alguém, é sobrinho de alguém, sei lá, é tio de alguém e está sempre se enfiando essas pessoas em cargos importantes e que não tem a capacidade que tem, por exemplo, um cara do povão ter. O mesmo cara que tem um diploma, se um cara tiver o diploma de um mesmo patamar, de uma mesma matéria, e o outro cara tiver esse mesmo diploma e for rico, né, e o pai tiver conhecimentos, o pai ou a mãe ou a família tiver conhecimentos em governo principalmente, e grandes empresas, o cara é colocado lá em detrimento do outro que se formou na mesma categoria e que não tem condição de chegar lá porque não tem o famoso patrocínio. Esse é o grande detalhe. Então o Brasil é um país que não tem meritocracia. Em outros países, quando o cara tem capacidade mais do que a do outro, ele é contratado. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é um verdadeiro Deus nos acuda. Concorda comigo? É muito difícil você viver com essa situação, mas é essa situação. Eu sou a favor realmente que transforme o Bolsa Família num Renda Brasil, que vai beneficiar quase que 70 milhões de brasileiros. Ah, mas isso vai eleger quem está no poder. Pô, já elegeram o Lula com o Bolsa Família. Por que não eleger o Bolsonaro ou quem quer que seja? Entendeu? Agora, não gosto que tire dinheiro da educação. Acho que não deve se tirar dinheiro da educação, porque a educação é a base, porque um povo culto, mais bem informado, esse povo tem menos chance de errar na hora de votar. Tem muito menos chance de errar na hora de escolher o seu candidato. Se bem que esses caras estão se ferrando exatamente por causa de rede social, mas a rede social boa, de rede social esclarecida, de internet que passa muita informação hoje. O cara adquire muita informação através da internet, não é? Tem muita gente que está deixando sala de aula aí, de escola que está dando aula através do Skype. Tem muita gente que está deixando e começando a aprender através da internet. Daqui a pouco os professores se unem, já que os professores, é uma ideia, já que os professores ganham tão mal na rede pública de ensino, por que não se unem e não fazem escolas pela internet aí? Ganhariam muito mais dinheiro do que praticamente dando aula para governo que paga muito mal. Se uma série de professores não precisa de espaço físico, a maioria do ensino deve ser feita
por Skype até a descoberta da vacina. Então, até lá, os caras já passaram da hora de se reunir, uns 10, 15 professores, talvez até de uma mesma escola, alugam um equipamento que dê para transmitir para onde der para transmitir, e aí funda uma escola virtual e pronto, acabou. Às vezes o mesmo professor que está numa escola aí pode, na realidade, montar um esquema com outros professores e dar aula pelo Skype. Não é? Então, amigo, o que eu estou querendo dizer aqui é que as pessoas que coloquem as barbas de molho, viu? Coloquem as barbas de molho, porque essa pandemia já levou mais de 14 milhões de infectados e levou vidas, né? Eu duvido que apenas não, é um absurdo a gente ter 600 mil pessoas mortas, mas eu digo apenas em relação ao que já morreu de verdade. Morreu muito mais gente do que 600 mil pessoas no mundo. Isso aí é óbvio. Já passou de zilhão. Eu acho que morreram no mínimo, pelo menos no mínimo, de 1 milhão e meio de pessoas no mundo, porque os casos são subnotificados. Então, o que eu queria dizer é que, por mais que tentem as elites manter o brasileiro sem educação, o brasileiro é um povo muito inteligente. A gente vê isso nas redes sociais, porque tem muita gente capaz, aquele que não é raivoso, aquele que não é do ódio, aquele que não quer massacrar, aquele que não quer matar, aquele que não quer exercer a sua covardia atrás de um IP, não é? Esse sim contribui muito. Há grupos maravilhosos na rede social, não é? Eu passei a ouvir opiniões importantíssimas e bacanas, a sentir, a ler opiniões fantásticas. Eu realmente, com a internet, não só nas redes sociais, ouvindo opinião de gente muito importante, de gente inteligente, de gente capaz, tanto faz se é o gari da esquina que fala sobre a varrição de rua que está errada, né? Como se é o garçom que fala, pô, eu estou aqui em casa sem poder oferecer o meu trabalho e o distanciamento social para mim poderia ser feito dessa forma. Quanto ao cientista que fala do coronavírus, quanto ao cara que é motorista de táxi, porque ele anda de táxi todo dia, ele vive disso, ele pode dar melhores opiniões sobre a profissão dele, ao motorista de aplicativo, ao motorista de ônibus. Pô, fizeram hoje uma homenagem, ou ontem fizeram uma homenagem ao motorista de ônibus que foi espancado por 4 pessoas na França e morreu, né? Porque ele pediu aos caras que pagassem o bilhete, que tinham que pagar, e colocassem máscara. Aliás, sobre máscara, aquela situação ridícula daquele desembargador, cuja história já começa a ser conhecida. Já teve uma colega dele que disse que ele sempre foi arrogante com as pessoas com quem ele trabalhou, né? Isso disse a colega dele, uma juíza que até o processou por causa disso. De repente a gente vê aí que essa história do uso de máscara não tem que ser uma coisa impositiva, porque existem pessoas imbecis e pessoas desumanas que não sabem que não usar máscara significa você propagar a doença e matar alguém que pode ser alguém da sua família. Se você não liga para a sua vida, ligue para a vida do coletivo, enquanto não há uma vacina. Por isso que eu sou muito mais favorável em ficar insistindo para você usar máscara, que é fundamental, manter o distanciamento social, 1,5 metro, 2 metros de outras pessoas. Inclusive vale isso para o governo de São Paulo e para a prefeitura, que não consegue fazer com que o transporte coletivo tenha lá o seu distanciamento necessário, e são as pessoas que produzem as riquezas da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil, né? Porque o transporte coletivo é lotado em todo lugar. Teria que se contratar mais empresas de ônibus, teria que se contratar mais gente interessada, ou menos gente, e mais ônibus que tivesse, menos gente que estivesse interessada a gastar um pouco mais com manutenção de pneu, pagamento de motorista e daí por diante, para ter mais ônibus em mesmas linhas e, por consequência, você ter ônibus menos lotados e que desse ao povo brasileiro um transporte coletivo digno.
Pô, São Paulo, a cidade de São Paulo é o terceiro orçamento da União. Como que não dá para você contratar empresas que tenham a dignidade de colocar um espaçamento dentro dos seus ônibus? Não vai adiantar nada, rodando 100% da frota sob a mão pesada da Justiça, porque a Justiça determinou. Mesmo assim, quando é que você viu o transporte coletivo andar com gente sentada e sem gente em pé? E pelo menos durante a pandemia isso é inaceitável, porque o uso da máscara fica reduzido a quase zero, com gente fungando no cangote do outro, dentro de um ônibus que não tem ventilação, as pessoas não podem nem abrir vidro e daí por diante. Então não adianta nada se o Estado não cumpre, mas é muito mais fácil você educar do que pedir para multar, porque vai acontecer muita tragédia, né? Você viu lá no Rio de Janeiro, aquele cara levando choque porque deu soco em guarda, um cara grandão com 4, 5 pessoas, outros casos acontecendo no Brasil de humilhação de agentes públicos, além desse cara que foi mais do que infeliz, foi preconceituoso, humilhou uma pessoa, esse sujeito aí, esse desembargador, tratou uma pessoa que nem os seus pares admitem a atitude desumana desse sujeito e a falta de educação desse sujeito, mas que se conscientize, gasta um pouco de dinheiro, ou então combina com as emissoras aí que são acessíveis, emissoras de rádio e televisão, campanha para você manter o distanciamento social, lavar as mãos e usar máscara. As emissoras fariam isso de graça. Apesar de estarem numa pindaíba de dar dó, eu faço isso de graça todo dia aqui. Falou, use máscara, não fica prestando atenção no que os caras estão dizendo para você. Importante é que você use máscara, importante que você tenha o distanciamento social e lave as mãos. Se não tiver álcool gel, lave as mãos com água e sabão, que tá bom demais, entendeu? Fica colocando agente público para dar multa nas pessoas aí e você vai encontrar imbecis, idiotas e pessoas agressivas que podem provocar, como já provocaram a morte de um motorista lá na França, hein? Lá no estado da França, fizeram homenagem ao motorista e tal, mas 4 caras espancaram o motorista que pediu simplesmente para o cara usar máscara, o que prova que imbecil, sujeito violento e canalha existe em qualquer lugar. Mataram um coitado no motorista que deixou a sua família e daí por diante. São histórias como essas que deixam a gente cada vez mais enojados com a própria situação que nós estamos vivendo. Vidas se perdem todos os dias, as pessoas morrem todos os dias, as pessoas são infectadas todos os dias por uma situação que a gente podia evitar. Mas evitar mortes e evitar pessoas contaminadas? Não. Evitar o número de pessoas mortas e o número de pessoas contaminadas, que é um número muito maior do que a gente imagina que seja. Está morrendo mais gente do que a gente sabe que está morrendo, tem mais gente infectada do que a gente sabe que está acontecendo. Em São Paulo já está acontecendo do número de casos voltar ao patamar antigo, porque o interior foi infectado. A gente já sabia e os números já sobem de uma maneira ainda não correta, de uma maneira que não significa realidade, porque não há testagem, mas já se sabe que está morrendo mais gente em São Paulo, interior, do que na capital. Mesmo porque a capital tem metade da população do estado de São Paulo, que demograficamente é o estado mais ocupado, onde tem mais gente na União, no Brasil. Então, amigo, com essa série de coisas, a única saída realmente é a vacina. Estão falando demais da vacina de Oxford, tomara que essa vacina dê certo, talvez até em setembro ela possa começar a ser aplicada em alguns países. No momento entre o otimismo e o pessimismo mais corretos, o momento mais certo é que essa vacina chegue entre o começo do ano que vem e meados do ano que vem. Entre janeiro e maio, a gente deve ter pelo menos uma vacina definitiva, talvez até mais, de uma vacina que imunize boa parte da população. Não sei com que segurança, mas muito maior do que a gente tem hoje, que é zero, né?
que deixa a população numa situação realmente muito melhor do que nós estamos hoje, porque o mundo está à beira de uma catástrofe. E aí, os mais pobres é que pagam. É diferente, né? A Europa se uniu num pacto em que quase 1 bilhão de euros, 1 bilhão de euros, vê quanto é que dá isso em real, ô Garrafa? 1 bilhão de euros de um fundo europeu. Esse 1 bilhão de euros desse fundo europeu vai servir para recuperar as economias dos países europeus. Onde é que a gente vai arrumar tanta grana, a não ser atraindo investimentos do exterior para cá, para recuperar, não digo só o Brasil, não, para recuperar o nosso continente, para recuperar a América do Sul? Como é que fica? Não é? Lá os caras estalam o dedo, sai dinheiro para todo lado. Aqui a gente está raspando o tacho para poder pagar o auxílio emergencial de R$600. É uma situação realmente muito, mas muito triste, realmente muito, mas lamentável, né? E que eu não sei de como a gente vai sair disso. Mas a vida prova, através dos tempos, que por pior que a gente esteja, a gente sempre consegue uma saída. O brasileiro é campeão mundial disso aí. O Brasil acho que foi o país mais roubado até hoje pela classe política, que não é de hoje, vem roubando o Brasil. O país foi mais tungado, e você sabe disso, e sobrevive. Você mesmo, quantas vezes já foi enganado, você que está me ouvindo, quantas vezes você já caiu em golpe, daí por diante, não é? E você que paga o imposto de renda que não é descontado na fonte, que não é compatível com segurança, com educação e com saúde, você mesmo é roubado todo dia, obrigado a trabalhar para governos aí que te exploram mais de metade do ano, e a outra metade você morre de fome. Esse é o detalhe, né? Eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas isso é o que eu penso. É o que tem para hoje. Se você gostou, tudo bem. Se não gostou, infelizmente eu gostaria de ter me expressado melhor. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na